Olá, minha gente! Uma boa noite a vocês, todos, todas, muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje realmente é uma aula muito importante, complexa, vou tentar torná-la difícil, não difícil, fácil, mas é uma aula realmente muito importante para quem quiser entender o refinamento do jogo do crescimento, do bem-estar, do sucesso, da realização e de uma vida realmente saudável. O tema dessa aula, como que a mente e as emoções constroem ou destroem os negócios, destrói o crescimento, destrói o sucesso, ou como a mente o constrói. Nós temos que ter presente sempre que o nascedouro dos projetos, o nascedouro das imagens é sempre a nossa mente, o nosso mundo mental. A partir desse universo, desse reduto, começa a acontecer as coisas. E hoje eu quero abrir um pouco sobre o que é uma imagem vencedora, certo? O que é um projeto mental vencedor, que todos nós temos. Como se pode mantê-lo ativo, mantê-lo em alta forma, posicioná-lo e praticá-lo? E por que a maioria dos projetos vencedores, dos projetos mentais, eles se esvaem, eles terminam num vazio? Então esse é um conteúdo essencial, é uma aula determinante, porém não é simples, certo? Antes de entrar nesses conteúdos, eu quero dizer uma questão. Este conteúdo, ele faz sentido, ele é extremamente válido para as pessoas que já têm uma vida razoavelmente em forma, razoavelmente sadia, equilibrada, discretamente em sucesso e em bem-estar. Para aquelas pessoas que têm uma vida conflitiva ou doentia, violenta, invejosa, agressiva, medrosa, esse conteúdo não tem sentido. Porque a verdade em si dos fatos, vencedores, positivos, que constroem, eles não acontecem ou não se mantém em meio a uma vida conturbada ou patológica. Isso é importante. Mas, obviamente, que estamos falando com muitas pessoas sadias. Felizmente, nós temos muitas pessoas vencedoras, pessoas que crescem, pessoas que vão bem. Mas tem um grande contingente de pessoas que poderiam ter uma vida maravilhosa, serem ricos e felizes e acabam não sendo. Certo? Então, tem essas questões. Então, primeiro ponto dessa nossa conversa. De fato, a mente cria as imagens vencedoras. Agora, o que é essa imagem vencedora? É uma imagem mental. É uma ideia. É um projeto. É um desenho mental. Se já tiveram a experiência, por exemplo, de ter um negócio para ser feito e ter a clareza que aquele negócio é ótimo. Se tiveram a experiência de ter uma imagem de uma viagem, que ela te preenche, ela é consistente, ela é tudo, e a imagem acaba sendo espetacular. Você já teve a ideia de um novo produto, por exemplo, alguém teve, que aquela ideia, aquela imagem, aquele desenho, ele era pleno. Isso é uma imagem vencedora, um projeto mental vencedor. Ele é uma imagem carregada de vitalidade, de energia, de força, de plenitude, de uma emoção que te deixa eufórico, te deixa com certeza, confiante,
autoconfiante, corajoso, determinado. Portanto, é uma imagem mental prenhe de energia vital, carregada de emotividade ôntica, se quisermos, do ser. Existe um termo no mundo dos místicos, os grandes místicos religiosos, que falam de uma imagem plena de Espírito Santo. Isto é uma imagem que ela é a imagem, o caminho, a verdade e a vida, certo? As palavras de Cristo foram palavras ditas com essa plenitude, com essa força, com esse vigor, com essa inteireza. Então, se você já tiver alguma experiência de uma mínima imagem ou macroimagem desse sentido, você sabe do que eu estou falando. Se essa imagem carregada de Espírito Santo, que é o espírito da vida, que é a energia vital, que é o erotismo vital, se essa imagem for mantida, for conservada, for, digamos assim, nutrida, e for praticada, o sucesso é esplêndido. O acontecimento é especial, sem dúvida nenhuma. Mas vocês também já devem ter se dado conta que muitas dessas imagens vencedoras que eu descrevi aqui, plena, prenhe de vida, de sucesso, de glória, de vitória, ela se esvai sem saber como. Então a imagem era plena, o projeto mental, projeto empresarial, projeto profissional, um projeto de qualquer coisa, ele era pleno. Ele nasceu de mim, da minha essência, do meu ser funcional, era pleno. E logo em seguida, ele se esvai, ele se esvazia. De um certo modo, ele não existe mais, certo? E isso acontece com a maioria dos projetos que nascem perfeitos. A maioria das imagens vencedoras, elas nascem como vencedoras por alguns instantes, por um certo tempo, e depois elas são esvaziadas. Então, são duas questões que se colocam aqui. Como eu faço, como eu deveria fazer para manter a plenitude dessa fórmula, desta imagem, deste projeto mental, dessa emoção carregada de vitalidade, certo? Como eu deveria fazer para manter isso? E o que acontece? Desculpem. O que acontece? O que eu devo ter feito, devo fazer, para que a imagem se torne só um gráfico vazio? Note então que de um lado nós temos um gráfico pleno, uma imagem ôntica, cheia de Espírito Santo, para usar um termo bíblico, místico. E do outro lado, nós podemos ter uma imagem vazia, que é uma gráfica sem vida, sem vitalidade, sem energia, certo? Então vocês observem que todo o trabalho de formação superior de um ser humano e aquelas pessoas que têm grande sucesso, eles sabem cultivar a mente, a higiene mental, as imagens mentais, sabem selecioná-las, sabem cultivá-las, sabem mantê-las e sabem aplicá-las. Quando se fala de intuição, porque essa imagem pura, vencedora, é uma intuição. Ela deve ser mantida, não contrariada e não modificada, certo? Agora, o que acontece conosco? Repito aqui, ainda nesse primeiro ponto, que se eu aprender a manter a imagem mental com aquela força, com aquela coragem, com aquela emotividade, com aquela vitalidade, mantê-la, que eu aplique daqui um dia, daqui uma semana, não é problema, ou daqui um mês. Mas eu teria que mantê-la plena, mantê-la salva, mantê-la em forma, mantê-la viva. Essa é uma imagem viva. E não deixar que ela morra. E o segundo ponto aqui é: por que
que então essas imagens vitais que são próprias da essência humana, elas morrem, elas se esvaziam, elas perecem, certo? Acontece que, veja bem, uma imagem vencedora, ela se nutre de emoções positivas, de comida boa, de ambientes salutares, de relações funcionais, de um amor positivo, de relações harmônicas. Elas não se nutrem de mediocridade. Porque quando eu tenho uma parte vital sagrada minha, que nasce como nascidouro de uma criação, e eu a mantenho junto com a minha mediocridade diária, com as minhas relações medíocres, com os meus estereótipos, com os meus complexos, com as minhas relações conflitivas, com as minhas razões complexuais, é óbvio que eu estou nutrindo a mediocridade, os estereótipos, os complexos, a patologia, e aquela imagem que era plena de Espírito Santo se torna até uma imagem diabólica, certo? Então a questão é que nós queremos e não sabemos, não temos o conhecimento, não temos a cultura. Nós achamos que nós podemos pegar um projeto mental vencedor e conviver com uma mentalidade medíocre. Pensamentos bobos, ações vazias, relações inócuas, viver com a massa. Esse é o grande problema, que nós não temos a lógica da mente. Nós não sabemos o suficiente do que a mente se nutre. Como que eu deveria proceder para manter essa imagem em alta forma? Voltamos assim, ó. Essa imagem de alta forma, ela se alimenta de um estilo de vida saudável, de uma higiene mental coerente, de relações vitoriosas, de afazeres úteis e funcionais, de ações prazerosas, de micro-vitórias cotidianas. Se eu tenho essa imagem de um projeto que eu vou colocá-lo em prática daqui uma semana ou um mês, eu não posso ter um estilo de vida medíocre nesse meio termo. Aliás, quem quiser ser grande, feliz, vencedor, rico, tem que repensar muito a prática cotidiana da própria vida. Se você quiser viver ora um grande e ora um medíocre, prevalece a mediocridade. Se você quiser viver ora a santidade e ora o diabólico, prevalece o diabólico. Uso sempre esse termo. Entre o vinho e o vinagre junto, o que prevalece? Sempre o vinagre, certo? Então nós temos essa questão que é interessante você começar a perceber que existem momentos, existem instantes que tu tem essa imagem plena. Repito aqui sendo chato. Você sente a força, você sente uma emoção fantástica, você sente a coisa já feita, a coisa já é. Só que ela é virtualmente perfeita e já realizada. Mas se você for medíocre, por desaviso, por crença, por moral, não importa por quê, você a destrói. Então a mente levada à mediocridade destrói os projetos. Ou melhor, os projetos mentais morrem. Eles não vingam. Porque não dá para conviver, se você for um plantador, por exemplo, de qualquer tipo de milho, soja, trigo, no meio do inso, a plantação não vem. Planta milho, deixa que o mato tome conta. Planta soja, planta frutíferas e deixa que o mato tome conta. Quer dizer, é a mesma lógica. A laranja é espetacular, é perfeita, é ótima. Mas deixa ela no meio das urtigas, entre aspas, para ver quanto tempo tu vai ter laranja. Nossos projetos mentais é a mesma coisa, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, nesse segundo ponto, grandes ideias. Queremos ser grandes, queremos ser ricos, queremos ser felizes. E contatos que não justificam, não alimentam. Não é uma micro-vitória,
a cada pequeno contato do teu alimentar-te, do teu vestir-te, do teu passear, do teu transar, do teu dormir. Não são micro-vitórias. Muitas vezes são tolerâncias, são suportar, são se acomodar, porque nós temos problemas de ordem caseiro, de ordem relacionais, de ordem amistosa, de ordem sociais. E toleramos esses problemas, os suportamos. Então você veja, as emoções negativas, toleradas, de irritação, de raiva, de depressão, de medo, essas emoções, elas esvaziam a emotividade vencedora da imagem vencedora. Quer dizer, a imagem vencedora, ela se nutre de emoções vencedoras. A emoção de alegria porque você comeu bem, porque você viajou, porque você passeou, porque você fez o teu dia bem feito. É uma emoção, é um sentimento, é uma transparência, é uma felicidade. E a imagem vencedora, ela se torna cada vez mais viva, mais certeza, mais plena. Certo? E é só o tempo de colocá-la em prática. Então, não tem como você manter grandes projetos mentais vencedores, ativos, vivos, dentro de um mundo emocional que você tem que tolerar um monte de coisa. Por isso, todo o meu trabalho há muito tempo, há muitos anos, décadas, eu trabalho em cima de um saneamento da pessoa, do equilíbrio real da pessoa, onde ela convive bem com todas as suas áreas, com todas as suas relações, ou muda as relações, fica sozinho, ou conserta as relações. Relações é com tudo, é com o meio ambiente, é com o teu carro, é com o teu passeio, é com os teus filhos, com tudo, certo? Então, quando eu falo de imagem mental, é emotividade que constrói ou destrói negócios, empresas, sucesso, eu falo de um dote natural de um ser humano que ele tem por conta própria, o nascedouro dos projetos, não precisa buscar em lugar nenhum, certo? E ele tem que ter um ambiente, um estilo de vida, um cotidiano que alimente, que nutre. Portanto, não basta fazer ótimos cursos para saber fazer gestão empresarial, ou gestão de pessoas, ou estudar mercado, tudo que você quiser. Não basta e não adianta. Você tem que fazer isso como técnica, como instrumental, mas tu tem que ter um contexto de harmonia que te nutra, te dê prazer e que tenha satisfação em todos os pontos. O sucesso, a grandeza, a riqueza, a felicidade, ela é uma construção impiedosa. Você não engana a vida, você não engana a felicidade, você não engana a riqueza. Ela pode até vir através de técnicas, mas depois o coração entra em colapso, a depressão pode acontecer e outras coisas, certo? Então, esse segundo ponto aqui, que é o modo como tu esvazia uma imagem mental. E é simples, aí acontece uma coisa assim, ó. Você até recorda aquela imagem plena, mas você não está mais pleno. Aquela imagem é uma gráfica mental. Tu vai colocá-la em prática e não vai funcionar. Por que não funciona? Porque é um código, é um desenho vazio. Você acredita. Você até retoma ele como memória, mas ele perdeu o Espírito Santo. Ele perdeu a força, perdeu o vigor, perdeu o link, perdeu a vitalidade. É uma imagem, certo? É uma imagem que não vai funcionar. E eu me dou conta com muita clareza do que eu estou falando aqui, certo? Que existem momentos que você tem a visão clara que aquela coisa é aquilo. Basta pôr em prática, sem nenhum problema, sem dúvida nenhuma. É aquilo, nada mais, nada menos, certo?
Então nós temos que entender esses pontos que eu estou colocando aqui de um modo muito consistente. É um tema de casa muito árduo a ser feito. Agora quero entrar num terceiro ponto aqui, que a maioria das pessoas, obviamente não todas, né? Não cresce, não tem sucesso quanto gostariam, não ganham o dinheiro que gostariam e podem ganhar dinheiro. E eles perderam o nascedouro dessas imagens vencedoras. O nascedouro está bloqueado, está zerado. Então o que acontece? Acontece que tu cria imagens, tu cria projetos, tu força. Ele não nasceu da tua mente, não nasceu do teu ser, não nasceu daquela força vital que quer te ver vencedor. Como eu estou, na verdade, tanto estagnado, estou quase que me afogando entre dúvidas, esperanças, medos, temores, e etc, etc. Então se cria projetos. E aí nós temos uma variável muito interessante com o advento da internet e das redes sociais, do marketing digital, que nós criamos N projetos forçados. Projetos que são oportunistas, que através desse projeto fácil eu ganho riqueza, eu ganho dinheiro, eu ganho prestígio, eu trabalho pouco e ganho muito. Gente, esse projeto não nasceu daqui da mente. Esse projeto foi uma criação artificial. Na maioria dos casos, é uma imagem vazia. E eu me apego, e muita gente boa, inclusive, se apega a essas imagens forçadas através de marketing digital, de lançamentos, de tudo que você quiser. Com a maioria não dá certo. Alguns conseguem, por outras razões. Então, na verdade, esse projeto forçado, eu criei uma imagem, eu fiz um desenho, com esse eu ganho dinheiro, com esse eu pego um público muito grande, me pagar R$100 cada um e eu vou ficar rico, certo? Este projeto é um projeto vazio, não é da tua vocação, certo? Não é do teu core business, não é do teu ser, nem é aquilo que você mais ama fazer, mas é um atalho, é uma facilitação, é um modo escuso, é um oportunismo. Não estou dizendo todos, mas existe um grande equívoco e uma enxurrada de pessoas querendo navegar nessa vibe, certo? O que acontece? Acontece que tu passa 2, 3, 4 anos gastando dinheiro, inclusive, com todos aqueles que te mostram a riqueza através do marketing digital, que o marketing digital é realmente um marketing importantíssimo se tu souber usá-lo, certo? Mas você tem que ter, primeiro, um projeto que nasceu do teu ser. Segundo, ter um produto que tu ama, que faz sentido, que serve, que resolve. Terceiro, você tem que ter um lastro real e não criar credibilidade através de testemunhos vazios, como acontece em muitos casos, certo? E quarto ponto, terceiro, eu tenho a credibilidade, porque eu tenho consistência, eu venço o jogo em casa, no meu entorno me conhecem e tal, e eu vou ampliando o raio. E quarto item, eu faço marketing digital, desde o início, mas o marketing digital ele não é uma coisa isolada nesse caso. Ele é uma informação, ele é uma divulgação, ele é a amostra de um serviço, ele é realmente um modo de você te fazer conhecer com uma coisa que é da tua alma, que é do teu ser, que é eficiente, que resolve, que transforma, certo? Portanto, é preciso que vocês repensem, muitos de vocês repensem, se o vosso projeto, atalho, oportunista, está centrado em cima do que você ama fazer. Se você, através dele, você derrama suor com prazer, com alegria, ou se você quer o atalho, certo? Porque com a maioria, e eu conheço muita gente, tanto via online como fora do online, certo?
que aposta em projetos porque daria dinheiro. É o atalho, é a escusa, é a preguiça, é a vida fácil. Gente, a vida não funciona assim. Quer ter sucesso, quer ser uma pessoa realizada, quer ser feliz, quer ter orgulho, você quer ter paz, você quer ter prestígio. Pegue a tua vida e coloque a serviço, a tua energia, a tua vitalidade, o teu erotismo, coloque a serviço do mundo. A serviço de tantas pessoas que precisam de produtos, de infinitas coisas. Então veja bem, o projeto mental, a imagem vencedora, ela nasce do teu ser sagrado. Ela não pode ser deturpada. E ela não aceita lixo em cima. Ela não aceita mediocridade. Não aceita atalho. Não aceita desculpa. Não aceita preguiça. Ela tem o tempo certo. Ela tem o modo certo de ser praticada. Senão não vai funcionar. Certo? E isso é interessante, essa questão, por exemplo, do investimento artificial. Porque o tempo passa, a energia se esvai em tantas coisas e eu estou na esperança. Então, nesse caso desses projetos que eu falei, que não são projetos autênticos, não são projetos vitais, não são imagens plenas, eu crio esperança, eu crio expectativa, eu espero que aconteça, na verdade, entro em dúvida, entro em temor, entro em alegria, entro em euforia, certo? Mas não há um processo linear de consistência onde tu sente que as coisas andam. Gente, uma frase que eu uso muito nos meus cursos, e muita gente que está me ouvindo realmente trabalha comigo em termos de cursos, a verdade está onde funciona. Se você tem uma imagem mental sadia, autêntica, que você souber posicioná-la, em pouquíssimo tempo funciona. Dá bom resultado, dá bons frutos, dá uma amostra vencedora. E se ela não estiver realmente funcionando, não funciona, não anda, repensa. Eu conheço pessoas, inclusive clientes meus, que eles estão há um tempo lutando com o famoso online, né? E não está andando. Eu sei que não é o core business deles. Eu sei que é superficialidade. Eu sei que é atalho. Eu sei que é querer ganhar fácil. Certo? Eu sei. Mas dizer para essa pessoa que eu sei, ela tem que vir a mim com dedicação, querer saber, me dar a permissão, certo? Que daí a gente conversa, certo? Então esse tema que eu reputo ele de extrema importância é para ser pensado. Você pode resumir em 3 coisas que eu falei aqui hoje: a imagem plena, repetindo, vencedora, eu usei o termo cheia de Espírito Santo, de força divina, de força vital, que deve ser mantida, deve ser nutrida, deve ser salva. E um outro lado, que eu corro risco dentro de uma vida estereotipada, massa, etc., de não só destruir a imagem vencedora, como manter-me nas imagens medíocres que nunca vai acontecer nada, certo? Portanto, para fechar a nossa aula, que ela é sempre rápida, né? Sempre curta, eu faço alguns rabiscos. Até eu postei no story um pouco essa página aqui, ó. Esse meu rascunho aqui. Está ali no story. Tá a síntese que está aqui. Talvez eu nem trate tudo o que teria que tratar, mas enfim. Para dizer o seguinte, nós carregamos dentro virtualmente um projeto, que é a nossa vida no todo. E dentro do projeto Vida existe a direção de onde, de como e com que eu devo brincar a vida inteira. É de médico, é de empresário, é de arquiteto, é de professor universitário. Eu tenho um projeto dentro, certo? E quando eu me aproximo desse projeto vocacional,
do meu propósito de vida real, a minha mente me entrega muitos pontos. Faça isso, compre isso, contate essa pessoa, tome essa praça, abra nesse campo. Aquela imagem plena, certo? Abra aqui, não é lá, é aqui. Negocia aqui, não é lá. É uma imagem plena. Então você vê, a nossa vida é uma tecnologia, é uma sabedoria, é um fluxo vital com ordem. Nossa vida não vai no lugar que ela não quer ir. Ela não quer que tu busque aquilo que não é teu. Ela quer que você trabalhe, que você se divirta no trabalho, que você crie, que você invente. Então veja, uma imagem vencedora se nutre de ações vencedoras, de ganhos, de vitórias. E uma imagem vencedora, alimentada com micros e macros vitória, ela dá uma imagem superior, mais vencedora ainda. Então o jogo vencedor, ele se nutre de vitórias, ele se nutre de prazer, ele se nutre de alegria, não se nutre de outra coisa. E quanto mais tu for refinado, estilo de vida, vida cotidiana, relações múltiplas, quanto mais tu for refinado, com aquilo que você já sabe, mais fácil é alimentar as imagens vencedoras. É muito difícil destruir uma imagem vencedora e nasce cada vez mais imagem vencedora. Porque a criatividade é própria do ser humano, o único ser vivo que é criativo é o ser humano, certo? E ela se nutre de ações realizadas com ordem, com prazer, com alegria, certo? Então veja, existe um mundo emocional positivo que nutre negócios, que nutre projetos, que nutre vitórias. Um miricismo cotidiano, nas micros vitórias eu tenho a emoção, a força, a alegria, a coragem, a iniciativa para vencer o grande jogo. Porque se eu perco no micro, eu não ganho no macro. Certo? É uma velha frase, quem não vence no mínimo jamais terá o macro, certo? Então esse é o recado de hoje. Se vocês gostarem dessa aula, ela vai subir para o YouTube amanhã, por exemplo, mas ela vai ficar salva aqui no feed do Instagram, repasse para os amigos, certo? Repasse para os amigos. E deixa um recado aqui para vocês, que no dia 23 agora, na próxima semana, 23/8, estará iniciando a próxima turma do curso Voo da Águia, a introdução, a aula magna, 4 horas, gratuitamente. Pessoas inteligentes, com vontade de se diferenciar, com vontade de ser grande, que querem pegar o touro pelo chifre, venham para essa aula gratuita, sábado à tarde, das 14h30 às 18h30, gratuitamente. Quem quiser, quem gostar, fica no curso, quem não gostar, vai embora. Dia 23/8, sábado à tarde, posso me encontrar com você. Gente, ó, aquele abraço e até a próxima aula daqui uns dias.